galera do segundo ano do ensino médio. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje, nessa segunda aula do ciclo 4, nós vamos continuar, na verdade, falando deste assunto essencial que é o poema e a musicalidade. Nós já vimos na primeira aula falando sobre este assunto e vamos continuar com este mesmo assunto hoje. Mas é importante que antes de nós começarmos sobre este conteúdo novo, a gente relembre o que já falamos na aula anterior, tá? Vamos lá então. Primeiro ponto que foi tratado na aula anterior e que eu quero destacar com vocês aqui novamente. É sobre a comunicação e a intenção. Todo texto, ele exerce uma comunicação e toda comunicação, ela é repleta de intenção. Nós vimos, então, na última aula, alguns exemplos de poemas e de músicas que trazem uma certa intenção. Uma intenção em relação à própria estrutura do texto, como nós vimos lá na nossa última aula, tá? E para além disso, essa comunicação e essa intenção construída dentro de um poema que vai trazer a musicalidade, nós temos a rima e o ritmo, que são elementos essenciais para que nós tenhamos essa aproximação entre uma música e entre um poema. A rima, então, ela vai acontecer de acordo com a sonoridade ali das palavras. As palavras normalmente que têm a mesma terminação vão compor a rima ali de um poema ou de uma música. E o ritmo, que também compõe essa musicalidade dos poemas por meio das sílabas mais fortes e mais fracas, que ao longo da leitura nós vamos identificando e que vai dando um tom, e vai dando uma musicalidade para dentro deste poema. Porém, não é somente a rima e o ritmo, ou a comunicação e a intenção que vão aproximar a música e o poema. Existe um outro ponto muito interessante que aproxima a música e o poema, que é dar voz às minorias e discutir pautas sociais. Vamos lá então. Primeiro, nós precisamos de entender o que eu estou chamando aqui de minoria. Minorias sociais. O que são? Ao contrário do que se pensa, uma minoria não está sempre em menor número na sociedade. Que coisa estranha é essa? Nós estamos usando a palavra minoria, mas não necessariamente a minoria é a minoria? A minoria pode ser a maioria? Como que isso funciona, professor? Vamos lá. Por que então ela é chamada de minoria? A minoria social se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo e em algum setor das relações sociais, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Um pouco complicada essa explicação? A gente vai, então, melhorar. Vou explicar de um outro modo. Uma minoria social, lembrando que existem outras formas de nós nos referirmos, tá? Existem aí outras pessoas que não vão falar minoria, mas que vão usar outros termos, tudo bem? Mas uma minoria social são aquelas pessoas que têm uma desvantagem em relação a um grupo maioritário. O que seria um grupo maioritário? É um grupo social que tem consigo as qualidades que a sociedade julga como ideais. Então, nós temos aí
um certo padrão estabelecido, pré-estabelecido pela sociedade, um padrão que não devia existir, de como as pessoas devem ser. Então, este padrão estabelece, por exemplo, que as pessoas devem ser magras, que é o corpo magro que é bonito, que é aquele corpo sarado que é bonito. Isso é um padrão estabelecido pela sociedade que discrimina outras pessoas, porque as pessoas que não têm este corpo que a sociedade determina como padrão compõem a minoria, aquela minoria que não tem as características padronizadas pela sociedade. Existem aí diversos grupos minoritários. Por exemplo, as pessoas negras na sociedade compõem aí um grupo de minoria social, embora mais de 50% da população brasileira seja de pessoas negras. Por que então que este grupo é minoritário? Porque existe aí algumas pessoas dessa sociedade que falam que esta cor de pele não é o padrão. E aí que acontece as minorias sociais. Nós vamos ver aqui como que a literatura e como que a música, elas conseguem dar voz tanto a essas minorias quanto às pautas sociais. Por quê? A música, principalmente, ela é muito popular. Praticamente todas as pessoas ouvem música. E muitas pessoas ouvem música o dia inteiro. Então, às vezes, está dirigindo, ouve música, está no ônibus, ouve música, está arrumando casa, ouve música. Existem muitas pessoas que, inclusive, estudam ouvindo música. Ou seja, a música é uma forma de fazer com que todo mundo esteja ali no mesmo barco. E já que todo mundo está no mesmo barco de quem ouve música, as pessoas criam músicas que vão tratar daquilo que elas acreditam. Aí é o ponto que faz com que as minorias sociais e com que pautas sociais sejam presentes em diversas músicas. Vamos analisar aqui. Eu trouxe para vocês uma música da Elza Soares que se chama A Carne. Trouxe só um trecho desta música e eu vou ler com vocês. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Percebam então como que, por meio de uma música, nós temos uma crítica social. A Elza traz essa música então, dizendo ela como uma mulher negra e de grande importância para a área artística do Brasil, ela traz aí essa música que vai fazer uma crítica social, que vai dizer que a carne negra é a mais barata, ou seja, é a mais deixada de lado, é a mais desvalorizada. Porque são essas pessoas, como ela diz aqui na música, que vão de graça para o presídio. O que é ir de graça para o presídio? Às vezes ir presas inocentemente, às vezes ir presas por questões que elas nem fizeram de fato. E para debaixo do plástico, ou seja, quando morrem, né? As pessoas que são assassinadas aí devido ao racismo. Que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Aqui nós temos então um exemplo de uma música que vai tratar e que vai dar voz a uma minoria social e que vai também tratar de uma pauta social, que é o racismo. Continuando, eu trouxe outra música da Elza Soares, que vai tratar aqui de uma outra pauta social. Vamos ler esse trecho da música. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. O nome dessa música é Maria da Vila Matilde. Então nós temos aqui uma música que vai tratar de uma outra pauta social, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher ou o feminicídio. Nós temos aí, foi divulgada há pouco tempo, uma notícia de que
Durante este período pandêmico, durante a quarentena, a violência doméstica aumentou. E este assunto, esta pauta social, é discutida pela Elza aqui. Ela está, então, ela tem um interlocutor ali, que provavelmente seja um homem com o qual ela se relaciona, uma pessoa com a qual ela se relaciona ali, e que ela fala com a pessoa. Aqui você não entra mais e você vai se arrepender de levantar a mão para mim, ou seja, de tentar me agredir. E o que ela faz? Pede o celular para poder denunciar, para poder ligar para um 80, que é um número de denúncia para as pessoas que sofrem ali de violência doméstica. Mais uma pauta social importantíssima que é discutida por meio de uma música. Continuando. Eu trouxe então esses trechos da música da Carol de Souza. O nome da música é Me Deixa Viver. Eu estou dispensando o projeto Verão. Celulite não é minha preocupação. Reciprocidade é o X da questão. Dizem que eu tenho que emagrecer para sair desse padrão imposto pela sociedade. Eu me empoderei, mesmo que as capas de revista ainda não vendam magreza. Cada dobrinha do meu corpo e cada linha de expressão do meu rosto são partes fundamentais da minha beleza. Olha que interessante essa outra pauta social que a Carol de Souza traz para a gente por meio dessa música. É falando sobre a gordofobia. A gordofobia é uma ação discriminatória que vai ali que vai discriminar as pessoas gordas, as pessoas que fogem desse padrão pré-estabelecido pela sociedade de magreza. E como a gente sabe que é um padrão pré-estabelecido? Ela fala que, olha, mesmo que as capas de revista ainda vendam magreza, dificilmente nós vemos ali nas capas de jornais, nas capas de revistas ou na televisão, pessoas gordas, pessoas que fogem desse padrão pré-estabelecido pela sociedade. Nós temos aqui uma expressão interessante que ela usa, que é: eu estou dispensando o projeto Verão. Vai chegando nessa época de setembro, outubro, as pessoas começam a ficar desesperadas, porque o verão está chegando. Normalmente as pessoas vão para a praia ou tendem a ir mais para o clube ou usar roupas mais curtas e aí acham que o seu corpo não é ideal e entra no que as pessoas chamam de projeto verão, que é um projeto ali de emagrecimento para alcançar este corpo pré-estabelecido pela sociedade como padrão. Aqui nesta música, então, Me Deixa Viver, que o próprio título já diz que ela está cansada e querendo viver do seu jeito, trata de mais uma pauta social importante, que é a gordofobia. Continuando. E aí, para nós finalizarmos essa parte musical, eu trouxe para vocês uma música do Ultraje a Rigor que se chama Inútil. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Outra crítica de uma outra pauta social, em que esses cantores aí, esta banda, ela vai trazer essa discussão relativa ao fato de que as pessoas desdenham a massa da sociedade, ou seja, aquelas pessoas mais pobres, dizendo que nós não sabemos fazer boas escolhas, que nós não sabemos tomar conta de nós mesmos. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós temos aí atitudes dessas pessoas que podem demonstrar isto que a música diz. Uma coisa muito interessante que existe em todas as músicas que eu quero pontuar para vocês. Nós temos aqui, olha, uma construção nessa música que é A Gente Não Sabemos. Na música da Carol de Souza, ela fala eu tô dispensando. Na música da Elza, ela fala você vai se arrepender. E na outra música da Elza, nós temos aqui que vai de graça pro presídio. O que eu estou pontuando aqui para vocês? Questões que muitas pessoas consideram como
erros, mas que de forma alguma nós vamos chamar de erros. Por quê? Porque a música, o poema, a arte, ela permite, ela deixa que nós, como autores dessas artes, usemos uma linguagem que não seja padrão na língua portuguesa. Então, quando a gente vê isso nas músicas, não é porque a música está errada ou não é porque o autor não soube escrever. É intencional. Essa é a intenção deste autor. Lembra que nós falamos que toda comunicação tem uma intenção? A intenção do autor é fazer essas marcas mesmo. É deixar com que a sua música seja mais acessível para as pessoas. Nesta música aqui, por exemplo, do Traje a Rigor, a gente não sabemos escolher presidente, não sabemos tomar conta da gente. A forma como eles escolhem escrever a música já passa uma intenção também. Já passa a intenção justamente deste público que seria o mais tocado ali por esta música, que é das pessoas mais pobres e menos escolarizadas. Continuando. Na literatura, chamamos os poemas que tratam de questões pertinentes à sociedade de poesia social. A poesia social é um tipo de produção literária que aborda questões de valor político e social. Então, do mesmo jeito que nós temos lá na música diversas canções ali que vão tratar de questões sociais e que vão trazer essa pauta social para dentro do seu enredo ali, nós temos também presente isso nos poemas, por meio da poesia social. E aí eu trouxe este poema aqui do Patativa do Assaré, A Triste Partida, e nós vamos ler juntos. Em riba do carro se junta a família. Chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, lhe bota para fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista, partido de pena, de longe inda acena, adeus Ceará. Este poema aqui, ele traz uma pauta social muito importante. Já aconteceu muito e ainda acontece uma certa mudança da vida das pessoas. As pessoas saem ali do Nordeste devido à seca, devido à pobreza, e elas migram para outros lugares do país para cuidar ali de suas famílias, para tentar procurar um emprego. Isso é algo que acontece, que é muito presente na vida das pessoas que moram ali naquelas regiões e que nós devemos evitar que aconteça, porque essas pessoas, nos lugares que elas moram, também precisam de ter acesso a um mínimo para uma boa vida, para ali dar à sua família uma boa forma de sobrevivência. E por fim, eu trouxe também este poema do Ferreira Goulart. O título dele é Não Há Vagas, e tanto A Triste Partida quanto Não Há Vagas não está todo aqui, são somente trechos. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Parece que ele escreveu este poema ontem, né? Mas não é, este poema já tem um tempinho. E aí ele vai tratar também de como que as coisas podem ser desiguais. Porque para uma determinada camada da população, os preços, a sobrevivência, ela já é tão alta, ela já é tão cara. Por isso que ele fala que o preço do feijão e o preço do arroz não cabem no poema, ou seja, já está tão grande, já está tão caro que nem cabe dentro deste poema. Estes foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês, tanto de poemas quanto de músicas, que vão tratar desta pauta social, que vai tratar aí de questões sociais e políticas e que mais que tratar,
vai trazer uma crítica a diversas situações que ainda ocorrem na sociedade, mas que não deveriam ocorrer. Estas que foram as referências que eu usei ao longo da aula e eu agradeço a vocês por esta aula, agradeço a vocês por este tempo, por deixar que eu entre aí na sua casa para que a gente possa ter essa conversa sobre estes temas aqui. Muito obrigado, gente, e até a próxima!